Vamos abrir a Escritura Sagrada no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo de número 33. Eu estou com a versão Almeida Revista e Corrigida, e leremos do versículo 17 até o verso de número 23. Quando fomos desafiados a trazer uma mensagem nessa tarde, orando ao Senhor, o Senhor nos trouxe a esse texto tão glorioso, tão poderoso, que até a nossa querida irmã Ivone, na leitura inicial, falou sobre a poderosa mensagem que está dentro desse texto. Êxodo capítulo 33, a partir do versículo de número 17, nos diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. E eu queria ler mais um versículo, apenas o versículo número 18, que é o versículo chave para a nossa reflexão nessa tarde. E nesta leitura eu gostaria de convidar toda a igreja para ler com a gente. Vamos ler aqui no nosso painel, em alto e bom som, para a gente guardar no coração, tá bom? No 3, 1, 2 e 3. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esta oração de Moisés, ela entrou para a eternidade, como uma das orações mais poderosas que temos na Escritura Sagrada. De tantas orações, já que a Bíblia é um livro de oração, essa oração de Moisés, meus irmãos, é uma oração que sobressai, porque depois de muitos episódios que nós conhecemos na Escritura Sagrada, o povo está em uma caminhada de peregrinação, e nós encontramos agora o coração de um homem anelante, um homem que já conhecia o Senhor, um homem que já conhecia a Deus. E basta ler o versículo 13 para entendermos isso. Ele diz assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Nós percebemos por um versículo como esse que Moisés já conhecia o Senhor, mas agora de forma mais profunda, de forma, meus irmãos, mais íntima, ele faz uma oração mais desafiadora ainda. E por que não dizer, meus irmãos, uma oração ousada? Ele diz: Senhor, eu rogo-te que o Senhor mostre a tua glória. E eu sei que tem versículos chaves na Bíblia que a gente guarda no coração como versículos chaves para situações, e bem faria cada um de nós mesmo se esse versículo fosse um versículo diário nosso. Imagine que se ao amanhecer o dia nos viesse à mente a oração de Moisés, e essa oração de Moisés também se transformasse em nossa oração, e nós disséssemos: Senhor, eu não sei o que me aguarda o dia de hoje, mas a minha oração é: Senhor, que hoje o Senhor me mostre um pouquinho da sua glória, que hoje o Senhor me faça ver um pouquinho da sua santidade, um pouquinho da sua bondade. Bendito seja o nome do Senhor. Feito então, meus irmãos, essas considerações, nesse desafio da oração de Moisés, nós começamos a perceber que o Evangelho ensina uma doutrina que nós chamamos de graça preveniente. O que é isso? Nós somos tão pecadores, somos tão falhos, que se dependesse de nós não iríamos atentar a nossa vida para buscar o Senhor. Então o que acontece? Deus toma a iniciativa, é Ele que se faz conhecer a cada um de nós, é Ele que se apresenta a cada um de nós, e cumpre-se então aquela passagem bíblica: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. O que é que a palavra está nos dizendo? Que Deus toma a iniciativa para nós nos aproximarmos dEle, para nós clamarmos a Ele, chegarmos até Ele. É aquilo que na história do cristianismo é chamado de Deus como a primeira causa, ou seja, nada o provocou para que Deus existisse. Deus, Ele é a causa primária.
E aí, meus irmãos, quando nós observamos um texto como este, nós vamos até o Salmo de número 42, quando então o salmista Davi, ele compreende isso. Se é Deus que chega até nós para se revelar a nós, e ao se revelar às nossas vidas, nos despertar em nós um sentimento de gratidão, de busca a Ele, Davi compreendendo isso no Salmo 42, ele nos diz assim, vamos ver aqui no nosso data show, olha só, Salmo de número 42 e o versículo 1, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A gente conhece esse texto. Davi está falando, meus irmãos, de uma alma anelante. Ainda no versículo 2 diz assim, ó, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, que Davi tinha sede de Deus. Basta, meus irmãos, Deus tocar no nosso coração e mostrar que nós precisamos dele. E às vezes a gente vem para o culto sem muita vontade, às vezes a gente coloca um louvor sem muita vontade, às vezes a gente começa a escutar uma pregação sem muita vontade e de repente o nosso coração começa a se encher de alegria. Aquele nosso pranto, como diz a Escritura, se torna em riso. Os irmãos sabem o que está acontecendo? É porque a nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma, meus irmãos, ela foi constituída com a necessidade de sentir o Criador. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que falta em nós, meus irmãos, sabe o que é muitas vezes? É cultivar essa intimidade com Deus. É fazer, meus irmãos, da oração de Moisés uma realidade em nossa vida. E é por isso, meus irmãos, que Deus, como um ser pessoal, e é isso que nós professamos, que Deus é uma pessoa, Ele cultiva a nossa comunhão com Ele. Mas as pessoas só ficam íntimas quando elas estão próximas. E se Deus é uma pessoa, e nós também somos pessoas, a palavra está nos dizendo que nós precisamos de forma diariamente, de forma afetuosa, de forma, meus irmãos, prolongada, cultivar uma intimidade com o Senhor, uma busca com o Senhor. Eu sei que tem os problemas, que tem as preocupações, que enchem a nossa mente, que muitas vezes nos afastam de Deus. E é por isso que às vezes a gente estranha. Às vezes estamos em um culto gostoso como este nessa tarde, e de repente amanhã nós já estamos atarefados, atribulados, cheios de preocupação, e a palavra está nos dizendo nessa tarde que nós temos que orar diariamente, dizendo: Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, eu não posso me afastar de ti, eu preciso me alimentar de ti. Bendito seja o nome santo do Senhor. E aí nós temos na Escritura Sagrada, neste capítulo 33, uma grande mensagem que fala sobre o que levou Moisés a esse tipo de clamor. No capítulo 32 nós temos um episódio fatídico. Que episódio era esse? O episódio do bezerro de ouro. Enquanto Moisés está no Monte Sinai recebendo a revelação de Deus, o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, o povo, meus irmãos, não sabendo o que estava acontecendo, eles vão instigar a Arão então a dizer: não sabemos o que aconteceu com Moisés. E Arão então, meus irmãos, ele comete aquele terrível erro de construir um bezerro de ouro e de proclamar diante de Israel que aquele era o Deus que havia tirado o povo da terra do Egito. E aí, quando então Moisés está recebendo a revelação, ele recebe de Deus a orientação: Moisés, desça, porque o povo se corrompeu. E quando ele chega, meus irmãos, há um juízo de Deus por conta do pecado do povo. Nós conhecemos a história. E agora no capítulo 33, há um veredito divino. Havia uma promessa que Deus iria tirar o povo da terra da escravidão, do Egito, e iria colocar aquele povo na terra da promessa. Após a insistência intercessória de Moisés, porque Deus está mexendo com a vida de Moisés, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que o Senhor agora não vai diretamente estar com o seu povo, mas o Senhor iria apenas mandar um anjo guiar o povo para cumprir a sua promessa. Então este capítulo 33 de Êxodo, em primeiro lugar, ele fala sobre a separação de Deus e do seu povo. E por que nós esfriamos na fé? Por que nós temos crise, meus irmãos, muitas vezes de espiritualidade? Porque nós estamos vivendo em uma época, assim como o povo de Israel, uma época onde o pecado nos afasta de Deus, aonde o mundanismo nos deixa, meus irmãos, longe de Deus, afastados do Criador. Acontece que os nossos olhos muitas vezes parece que estão cegos para não enxergar a mão de Deus e o poder de Deus. É a separação, é isso que fala o texto.
E aí o Senhor diz: olha, eu vou enviar o meu anjo, todavia não vou com este povo. E Moisés então, na tenda da congregação, ou seja, um acampamento distante do povo, porque o povo estava em um estado pecaminoso, ele via a nuvem vindo, e ali era a glória de Deus, e o povo começava a entender: Deus está falando com Moisés, Deus está com Moisés. E quando Moisés saía da tenda, todos viam que o rosto dele brilhava, porque a glória de Deus faz o rosto do homem e o rosto da mulher brilhar. Isso é a presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Também, meus irmãos, é na tenda da congregação que a Bíblia diz assim, que Deus falava com Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Moisés não era apenas um simples profeta que Deus, através de sonhos ou visões, se revelava a ele. Não, Deus falava com Moisés face a face. Olha o tamanho da intimidade deste homem com Deus, meus irmãos. E aí acontecia que, ao receber a revelação de Deus, as pessoas então entendiam: Deus esteve com Moisés. E a Escritura Sagrada diz que eles então colocaram fora os seus atavios, e esses atavios foram mesmos que foram utilizados para a construção do bezerro de ouro. Os atavios colocados fora está dizendo: o povo está se arrependendo, o povo precisa agora de uma nova conduta, de uma nova atitude. Bendito seja Deus. E aí nós chegamos em um terceiro momento do capítulo. O primeiro momento fala sobre a separação entre Deus e o seu povo por causa do pecado. O segundo momento do capítulo fala sobre a tenda da congregação e a força intercessória de Moisés. O terceiro momento deste capítulo, meus irmãos, nos fala que Moisés, ele faz um pedido ao Senhor. Que pedido é esse? O pedido pela presença de Deus. Olha só o versículo 12, vamos acompanhar na Escritura Sagrada. Êxodo 33, a partir do versículo de número 12, ele nos diz assim: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. É Deus falando de Moisés, as suas qualificações. Aí o verso seguinte, o versículo 13: agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te. Moisés está orando deste capítulo. Ele roga a Deus, ele clama a Deus: rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Bendito seja Deus. E o versículo número 14, ele encerra dizendo: diz pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está atendendo a oração de Moisés, porque o anjo do Senhor iria adiante do povo, fazendo vencer as nações que estavam na terra de Canaã. Mas pela oração de Moisés, Deus está dizendo assim, que a presença dele iria subir com Moisés para descansar o coração daquele homem. Bendito seja o nome do Senhor. Dito isso, meus irmãos, nós chegamos na quarta parte do capítulo, que é o pedido, meus irmãos, para Moisés ver a glória de Deus. Moisés pode dizer: pronto, meus irmãos, eu estou satisfeito. Até então, o Senhor iria destruir essa nação, porque essa nação pecou na questão do deserto. Deus perdoou. Isso mostra o seu amor, isso mostra a sua misericórdia. Deus disse que iria cumprir a promessa, iria nos introduzir na terra prometida, mas quem iria guiar este povo não seria o Senhor, seria o seu anjo. Eu clamei ao Senhor e o Senhor disse: não se preocupe, se vai descansar o teu coração, eu irei contigo, eu irei adiante, eu irei com este povo. E aí, meus irmãos, Moisés poderia se dar muito bem por tranquilo, por satisfeito, porque aquilo que ele vai pedindo a Deus, o Senhor vai atendendo, porque o Senhor diz assim: olha, você achou graças aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Mas aí, meus irmãos, vem a ousadia de Moisés no versículo 18, ele queria algo mais, ele faz um pedido inusitado, ele diz: ó Senhor, eu rogo-te que me mostres a tua glória. Eu quero ver, Senhor, a tua glória. E aí nós vemos aqui, meus irmãos, na resposta divina, duas ações de Deus. A primeira é a generosidade, que Deus, meus irmãos, vai dar um jeito para se mostrar a Moisés, atendendo o pedido dele. Mas também vemos a proteção, porque o Senhor disse: homem nenhum viu a minha glória e ficou de pé, e ficou vivo. E aí o Senhor promove um cortejo santo para se apresentar a Moisés pela brecha da rocha.
Ele diz: eu vou colocar a minha mão, quando eu passar você me vai ver pelas costas, mas você vai ver um pouquinho da minha glória. Louvado seja o nome do Senhor. E como já foi orado nessa tarde aqui, vai chegar um tempo que nós vamos ver a glória de Deus, não nesse corpo perecível, não nesse corpo corruptível, pecaminoso. Nós vamos ser transformados e veremos Ele como Ele é. Bendito seja Deus. A glória de Deus, meus irmãos, é o que encanta o nosso coração. E aí, quando eu li esse texto, eu pude ver, meus irmãos, como é que este fato de Moisés nos leva, nos instiga a querer buscar mais a Deus. Ele parte, meus irmãos, desse pedido mais ousado. E nós temos aqui consciência que Deus ficou muito feliz com o pedido de Moisés. E a demonstração da felicidade de Deus está em atender a Moisés, pelo pedido que ele faz ao Senhor. E quantos de nós não temos pedido coisas a Deus? E a nossa pergunta é: será que são coisas que têm agradado o Senhor? Que tem, meus irmãos, tocado o coração de Deus, que tem feito o coração de Deus se alegrar? Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo, meus irmãos, duas tragédias em nosso tempo. A primeira tragédia diz respeito que nós estamos terceirizando a nossa vida espiritual, a busca espiritual, muitas vezes para os líderes, muitas vezes apenas para os pastores, muitas vezes apenas, meus irmãos, para os pregadores, para aqueles que louvam, que exercem liderança. Dizem assim: não, tá bom a minha forma de ser crente assim, eu sou um crente que vou para a igreja, que me alimento, que canto no conjunto, que trabalho, tá bom demais. Mas essa busca mais intensa, esse estar mais perto de Deus, deixa para quem prega, deixa para quem exerce liderança. E isso é uma tragédia do nosso tempo. Não cultivarmos diariamente, meus irmãos, algo que nos leve para mais perto de Deus, uma comunhão que nos coloque diante do Senhor, para termos, meus irmãos, um novo relacionamento com o Senhor nosso Deus. Esta é a primeira tragédia: terceirizar, delegar a outros aquilo que o Senhor tem disponibilizado para cada um de nós, porque a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Na Bíblia não está taxativo dizendo assim: rogo-te que me mostre a tua glória, como oração exclusiva de Moisés. Não, essa oração que foi de Moisés também deve ser a minha e a sua oração. Senhor, me mostra a tua glória, bendito seja o nome do Senhor. A segunda tragédia, meus irmãos, está, sabe aonde? É quando muitos pensam que tudo na vida cristã se resume a aceitar a Cristo. Aceitei a Cristo, foi a melhor decisão que eu tomei, e é verdade. Agora, estou integrado na igreja, faço parte de uma comunidade dos santos, e parou por aqui, quando na verdade é exatamente o contrário. Aceitar a Cristo é apenas um passo na caminhada cristã. É apenas, meus irmãos, o início de uma jornada que nos leva cada vez mais para perto de Deus. É o que a palavra do Senhor nos diz: de glória em glória. A palavra do Senhor nos diz também, meus irmãos, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. Paulo, quando escreve na carta aos Coríntios, vai dizer que a nossa santificação ela é processual, ou seja, nós não estamos plenamente santos, pelo contrário, há um processo de santificação diária acontecendo em nossa vida. Bendito seja Deus. E aí, em meio, meus irmãos, a todo esse desgaste entre aqueles que terceirizam a busca a Deus em apenas para os que lideram. O segundo, meus irmãos, tragédia, o segundo desgaste entre aqueles que acham que a vida cristã se resume a apenas um momento inicial. Existem muitas pessoas também, meus irmãos, que disseram: não, eu não me contento em viver este cristianismo superficial, de ser alguém apenas que vai para a igreja e termina preocupado com a sua vida, com suas atividades. Não, o meu desejo é estar mais perto do Senhor. O meu desejo é buscar mais do Senhor, é aprender mais de Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, quando nós buscamos a presença de Deus e nós contemplamos a glória do Altíssimo, sabe o que acontece? Nunca mais nós nos conformamos com a vida raquítica espiritual. Quem já experimentou a presença de Deus não se conforma mais com uma vida de sequidão e frieza espiritual. Quem já sentiu a glória de Deus no seu coração, invadindo o seu corpo, lavando a sua alma, ele diz: Senhor, eu quero mais, eu preciso de mais, para a glória do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não dá para se conformar, meus irmãos, quem já provou tanto,
Louvado seja o nome do Senhor. Existe um antigo hino cristão chamado A Nuvem do Desconhecido. E na canção deste hino diz assim: eleve o seu coração a Deus num impulso de amor. Busque a Ele e não a sua bênção. Depois rejeite qualquer pensamento que não esteja relacionado com Deus, pois para Deus este é o mais agradável exercício espiritual. Busque a Deus não só porque Deus pode dar a sua bênção. Busque a Deus não só porque você tem uma pilha de necessidades para ser atendidas, porque todos nós temos necessidades para ser atendidas, mas nós precisamos fazer como Moisés, precisamos pedir, é a presença de Deus, é a glória de Deus. Meus irmãos, o que marca uma vida diferente, cheio da graça do Senhor, não é uma pessoa que teve as suas bênçãos alcançadas, mas é alguém que vive desfrutando a presença do Senhor Todo-Poderoso. Glória ao nome santo do Senhor. Números capítulo 18 e o versículo número 20, olha só a declaração do Senhor para os levitas. O que é que o Senhor diz? E Ele está dizendo também para aqueles que o buscam incessantemente, incansavelmente. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra e possessão, vocês não terão nenhuma possessão, no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Os irmãos acham que existe uma herança maior do que essa? Não é uma herança que se corrompe, não é uma herança que se estraga, que se perde, que é tomado, que é questionado. Não, meus irmãos, a nossa herança é o Senhor, bendito seja Deus. A nossa herança, meus amados irmãos, é o nosso Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí, nós podemos nos perguntar nessa tarde: mas irmão Samuel, o que é que nos aproxima mais de Deus? O que é que nos faz contemplar essa glória de Deus? Porque quando Moisés está dizendo: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória, Moisés estava usando uma expressão no hebraico, kavod, que significa a presença manifesta de Deus, ou seja, Deus como Ele realmente é, Deus pessoalmente. Olhe que o capítulo vai dizendo que Deus, meus amados irmãos, tinha achado graça, que Moisés já havia achado graça aos olhos do Senhor, que o Senhor o conhecia pelo seu nome, que o Senhor falava com Moisés face a face, e mais, Moisés quer mais ainda, disse: Senhor, eu quero ver manifesta a tua presença, eu quero ver o Senhor como o Senhor é. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E como ver esta glória? E o que é, meus amados irmãos, cultivar uma vida espiritual, uma trilha espiritual, assim como fez Moisés, para contemplar a glória do Senhor. E aí nós podemos pensar como grandes homens de Deus na Escritura Sagrada, como homens de Deus na história santa, quando ele, meus irmãos, assim como Agostinho dizia assim: tem piedade de mim e me livre de mim mesmo, ó Senhor, eu sou um pecador e ajuda-me a reconhecer o meu pecado. Irmãos, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, nós somos alcançados pela graça de Cristo, que perdoou os nossos pecados, mas nós estamos ainda na nossa natureza pecaminosa, nessa peregrinação, nesta luta. E aí buscar a glória de Deus é dizer: Senhor, eu continuo sendo um pecador, mas que a tua graça me limpe deste pecado, que a tua graça purifique a minha vida, que a tua graça não permita que o pecado tenha poder sobre mim. Bendito seja o nome santo do Senhor. Contemplar, meus irmãos, a glória de Deus também é aquilo que diria muitos cristãos da época da reforma: é uma inquietude da mente. A mente está inquieta, a mente muitas vezes, meus irmãos, não consegue se concentrar em buscar a Deus. E aí, quando nós escutamos a voz do Salvador, a nossa alma se acalma, o nosso coração se aquieta, e neste coração quieto, nós começamos a ouvir a voz do nosso Senhor e do nosso Salvador. Ou como é ruim, meus irmãos, quando nós começamos a orar, e deixamos o aparelho celular perto da gente, e aí ele começa a vibrar, e a gente se desconcentra totalmente, aí para a oração, e vai ver qualquer mensagem que chegou. Às vezes nós estamos, meus irmãos, lutando para se concentrar, porque a mente divaga, a mente foge, e às vezes qualquer coisa tira a nossa concentração.
E é por isso, meus irmãos, que o lugar de buscar a Deus é o lugar secreto, é o lugar do escondido, é o lugar de estar a sós com Deus, é quando nada mais importa, apenas a presença do Senhor é que é a nossa alegria. Louvado seja Deus. O salmista, no Salmo 34, e o versículo número 5, ele fala sobre isso, olha só: louvarei ao Senhor em todo o tempo, versículo 1, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Versículo 4, busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. O que é que eu aprendo aqui, meus amados irmãos? É que quando nós buscamos o Senhor, aquilo que nos atormenta, que nos deixa preocupado de não podermos nos aproximar de Deus, é acalentado em nosso coração, porque o Senhor está dizendo que Ele nos livra de todos os nossos temores. E nós podemos então ter o quê? Acesso a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nossa oração também, meus irmãos, precisa ser uma coisa que eleve o nosso coração. A nossa alma se aquieta, nós reconhecemos que nós somos pecadores, mas a nossa oração, ela também deve fazer, sabe o quê? Ela deve ser elevada. Ela precisa elevar-se até o Criador. Bendito seja Deus. Isso é glorioso. E aí, meus irmãos, eu lembro de algo muito especial, uma história que inclusive até contei aqui, algo, meus irmãos, que fala sobre uma mulher que foi muito tocada pela presença de Deus. Ela pertencia à igreja de Westminster, em Londres, e ela era uma pessoa que vivia na prática mediúnica, desde a sua juventude. E um dia ela adoeceu, domingo à noite, e ela não pôde ir para a sua sessão, e ela começou a ver uns irmãos indo para a igreja, e aquilo despertou a curiosidade dela, e ela de repente acompanhou aqueles irmãos, sentou no último banco da igreja, e de lá ela não mais saiu daquele lugarzinho, ficou servindo o Senhor por mais de 30 anos. Passaram-se 30 anos, o pastor daquela igreja chegou até ela e perguntou: minha irmã, qual foi o segredo que trouxe você a este lugar aqui? E você, que nós não conhecíamos, de repente pertenceu a este lugar e nunca mais saiu. Ele disse: pastor, porque eu trabalhava com atividades espiritualistas, e aquelas atividades me faziam entender o que era uma presença espiritual, porque essa era a minha missão, eu trabalhava com isso. E no dia que eu fui para aquele culto, daquele dia, eu também senti uma presença naquele lugar. Agora, a presença que eu senti não era uma presença carregada, pesada, era uma presença que me trazia paz, que me trazia alegria, que fortalecia o meu coração. E aí eu disse assim: nunca mais eu quero deixar de sentir esta presença. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é a glória de Deus, a presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Está muito recente em nossa memória, os irmãos vão lembrar, nós passamos uns anos terríveis, os anos da pandemia, e ficava todo mundo aflito, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Será que vai haver um colapso econômico? Será que vai acontecer uma morte generalizada? Será que os nossos entes queridos todos vão partir? Será que nós vamos partir? Nós somos tomados pelo medo. Todo mundo sabe dessa história. Nós vivenciamos isso. E, meus irmãos, eu sei que cada um tem a sua história para contar deste momento. E eu me lembro que nesta época, minha esposa trabalhando no hospital, e eu ficava muito aflito porque era o lugar de mais exposição, o lugar mais perigoso. E então eu ficava em casa só com meu filho de madrugada. Ela pegava os plantões da madrugada e eu ficava em casa sozinho. Mas eu me lembro, meus irmãos, que muitas daquelas vezes, daquelas noites, o Senhor me despertava. A criança dormindo, eu ia até a sala de casa, e eu me estendia sobre assim aquele piso daquela sala, e eu começava a conversar com o Senhor. Ali chorava, me derramava diante de Deus, clamava o Senhor, porque a angústia que estava sobre todos também estava sobre mim. Mas, meus irmãos, eu posso dizer para os irmãos que ali eu tive as maiores experiências com Deus da minha vida. Deus se revelou a mim, meus irmãos, de uma maneira extraordinária, que até então, eu poderia dizer até mesmo como Jó, eu só te ouvia falar, de apenas de ouvir falar, só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Louvado seja o nome do Senhor. Também uma grande serva de Deus chamada Juliana de Norwich, ela era da época medieval, e ela viveu uma época terrível dos seus tempos. Ela viveu uma das maiores pandemias da história da humanidade, a chamada peste negra.
Junto àquele período também estava acontecendo uma grande guerra, a Guerra dos 100 anos na Inglaterra. E ela não tinha 30 anos de idade e ela foi diagnosticada com uma doença terminal. Então ela também estava vivendo o seu caos. Uma pandemia em proporções muito maiores do que nós vivemos. Vocês não têm ideia, a peste negra ela dizimou 1/3 de toda a Europa. Quase 200 milhões de pessoas faleceram em apenas 6 anos. Foi a maior pandemia da história da humanidade. E aquela mulher também vivenciava a perda dos seus entes por causa da guerra. E agora estava diagnosticada com uma doença incurável. E ela tinha quase 30 anos. E foi naquela aflição que ela começou a clamar ao Senhor. E o Senhor se revelou a ela. E ao se revelar a ela, ela escreveu um livro lindíssimo, que inclusive é o primeiro livro escrito por uma mulher. E esse livro dizia: As Revelações do Amor de Deus. E quando você começa a ver o que Deus se mostrou a ela, a forma como Deus se revelou a ela, primeiro curando da sua enfermidade, trazendo paz ao seu coração, a gente pode dizer assim, meus irmãos, a melhor coisa do mundo é buscar a presença de Deus. A melhor coisa do mundo é rogar: Senhor, me mostre a tua glória, Senhor, me mostre a tua presença, porque apesar de todas as adversidades, a melhor coisa é sentir a paz no coração, de um Deus que consola, de um Deus que transforma. Bendito seja o nome santo do Senhor. E assim, meus irmãos, a minha oração é que o Senhor possa confortar o nosso coração e nós possamos a cada dia sermos despertados para buscar mais e mais a presença do Senhor nosso Deus. Amém? Com a permissão da irmã Janilda, gostaria de fazer uma oração por todos os santos de Deus. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Pai de amor e bondade, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, por tua graça, Senhor, pela tua presença. Tua presença, ó Deus, que é constante, Senhor, no meio do teu povo. Tu és o Deus, ó Pai, que desde o tempo de Moisés se revelaste, Senhor, naquela nuvem que descia sobre a tenda da congregação. Ó Deus, o véu que já foi rasgado, Senhor, a tua glória, Pai, não vem apenas sobre alguns, mas a tua glória está sobre todos, Senhor. E Pai, nós estamos nessa tarde sendo instigados por Ti, pela tua palavra, a buscarmos, Senhor, uma vida de mais intimidade contigo, de mais comunhão contigo, Senhor, porque nós precisamos, Senhor da glória, ser tocados pela tua presença. E assim, Senhor, como Moisés, que, ó Deus, já te conhecia, já tinha intimidade, mas a oração dele era: Senhor, eu quero mais, eu quero te conhecer mais. Nós estamos, Senhor, nessa tarde te clamando, ó Deus, se revela, Senhor, a cada um de nós, que possamos, Senhor, experimentar, Senhor, a tua presença, que possamos, Senhor, crescer espiritualmente. Ó Deus, nós não queremos delegar, terceirizar aos outros, não, Senhor, nós queremos, Senhor, nos alimentar de Ti, nos encher de Ti, porque assim fazendo, Senhor, o Teu nome será glorificado, desde hoje e para sempre. É no Teu santo nome, Senhor, que nós te pedimos, e a igreja com fé confirma com amém.